Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é a palavra de Deus. O planeta vai ouvir a aventura de viver. Guerras de heróis em busca de poder. Coloca vai pular de festa em festa e saber. E o povo se alegrava pra agradecer a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus é muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é a palavra de Deus. Diz aí. Bia vai cantar das poesias e canções feitas por Davi e seu filho Salomão. Alto que entrava viaja com Abraão. O tataravô do povo hebreu. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é mandamento, a Bíblia é sagrada. A Bíblia é decreto, a Bíblia é inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus. O que é a Bíblia? Livro sagrado, livro divino, livro santo. Ao longo dos séculos, a Bíblia Sagrada já foi chamada de várias maneiras. E hoje, no século XXI, ainda é o livro dos livros. É o livro mais traduzido, mais distribuído e mais lido em todo o mundo. Mas será que Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por várias pessoas. Contém livros de diferentes gêneros literários, como cartas, testemunhos, cânticos, parábolas, provérbios. Eles foram colecionados ao longo de muitos séculos e estão reunidos em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas escreveram a Bíblia. No caso de muitos dos livros, temos o texto, mas não sabemos quem escreveu. A gente pode dizer que a Bíblia é um livro escrito a muitas mãos. Há milhares de anos, os antigos costumavam usar vários suportes para escrever. Pedra, pedaços de cerâmica, tabletes de argila. Os primeiros livros foram escritos em rolos de couro tratado, conhecido como pergaminho, ou em papiro, um tipo de papel feito de fibras vegetais prensadas. As canetas eram uma espécie de canudo com ponta e a tinta era feita com uma mistura de ingredientes que muitas vezes incluía fuligem. Para conservar os rolos, eles eram mantidos dentro de vasos de cerâmica. O que são o Antigo e o Novo Testamentos? A primeira parte da Bíblia, chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica, o livro sagrado do povo judeu. O Antigo Testamento reúne livros que foram escritos ao longo de vários séculos, no período antes de Cristo. Eles foram sendo colecionados aos poucos e esta parte da Bíblia já estava pronta quando Jesus Cristo nasceu. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, que fala sobre Jesus Cristo e seus seguidores, os primeiros cristãos. Foi escrito nas primeiras décadas depois da morte de Jesus. Isso aconteceu cerca de 2000 anos atrás.
O Novo Testamento é composto por vários conjuntos de livros. E a história de hoje, gente, você não pode sair, eu já falei desde o início, né? É muito linda, é uma história real. Real, você sabe o que quer dizer real? Real é porque aconteceu de verdade. Então acompanhe, que história maravilhosa sobre uma menina. Sua Bíblia vale ouro. Cidinha estava tendo uma manhã cansativa com aulas de matemática, português, história e outras matérias. Ela não aguentava mais e não via a hora de ir direto para sua casa. Mas, para sua alegria, a última aula já havia chegado. Sede, você está cansado hoje? Ah, nem me fale, Cidinha. Parece que as aulas foram mais compridas hoje. E você, Aristarco? Cidinha, nem precisa perguntar pra ele, né? O problema é que com esse ronco aí, ninguém vai conseguir prestar atenção na última aula. Coitado, Zed. Bom dia, pessoal. Aristarco, o professor chegou. Ai, fui eu, mamãe, eu assumo, fui eu que comi o bolo todo, Ai, acorda, Aristarco, você tá doidaço. Ufa, puxa, João, eu tava tendo um pesadelo horrível. Percebi. Nossa, eu tô tão cansado. Eu também, Aristarco. Acho que não vou aguentar ficar olhando pra cara do professor de religião essa última aula toda. Ai. Pessoal, hoje eu quero fazer uma aula diferente com vocês. Vamos lá pra fora, no pátio, embaixo daquela árvore bem enorme. Sim, é agora que eu durmo mesmo, viu? Aquela graminha fofinha. Aguenta aí, Aristarco, é a última aula. E quem trouxe a Bíblia para a nossa aula de religião pode levá-la. Ai, não acredito! Eu esqueci de trazer minha Bíblia! Não tem problema, Cidinha. De verdade, eu e o Zed trouxemos as nossas. Que coisa! Esse professor não tinha um livro melhor não pra gente estudar hoje? O que você falou, Cidinha? Ah, professor, a Bíblia é um livro meio antigo, né? E além do mais, é um livro tão comum que todo mundo já deve saber tudo sobre ela. Você fez uma indagação na hora certa, Cidinha. Hoje nós iremos falar sobre a Bíblia e vamos descobrir algumas coisas. Bem, pessoal, vocês sabem que é um privilégio termos a oportunidade de manusear a Bíblia, não sabem? Ué, como assim, professor? Vocês sabiam que já proibiram pessoas de determinados países a lerem e terem uma Bíblia? As pessoas escondiam suas Bíblias e faziam suas reuniões para estudo escondidas também. Sem contar que antes a Bíblia não era em formato de livro, o chamado Códex, mas em rolos de papiros e pergaminhos. Mesmo há alguns anos, uma Bíblia era um objeto muito raro. Como é possível, professor? Certa vez, uma garota, nascida no país de Gales, em 1785, chamada de Mary Jones, teve muita vontade de ter uma Bíblia. Ela vinha de uma família humilde, de tecelões, e não possuía muito dinheiro. Por isso, logo depois que aprendeu a ler, frequentava a casa de uma senhora que lhe permitia estudar em sua Bíblia. Mas ela queria sua própria Bíblia. Por isso, se empenhou ao máximo e fez um cofrinho. Ela trabalhava depois das aulas ajudando toda a vizinhança. E depois de 6 anos, ela conseguiu juntar a quantia necessária para comprar uma Bíblia. 6 anos? É sim, Cidinha, 6 anos. Só que com um detalhe. Ela teve que caminhar cerca de 40 quilômetros para chegar até o local onde comprou sua Bíblia.
O pastor que vendeu a Bíblia a ela ficou entusiasmado ao ouvir como aquela garota havia conseguido o dinheiro todo e de seu esforço nessa longa viagem. Por isso, fez o que pôde e lhe vendeu uma Bíblia. Mary voltou contente para sua casa e aqueles outros 40 quilômetros lhe pareceram uma curta distância. Ao chegar em casa, o primeiro texto que ela escolheu para ler aos seus pais foi o Salmo 150. Que história fantástica, professor! Eu gostei demais! É mesmo, professor. Sabe, eu até senti que tenho de dar mais valor pra minha Bíblia. É verdade. Muitas vezes, quando a gente consegue fácil alguma coisa, a gente não dá valor. E a Bíblia é muito valiosa, porque por mais que ela seja um livro bem antigo, Cidinha, Deus fala conosco hoje por meio dela. A Bíblia apresenta mensagens para todas as áreas da vida. Na verdade, ela deve ser o nosso mapa para trilhar o rumo certo. Gente, eu nem vi essa aula passar, foi bom demais, eu gostei muito. Eu também. Puxa, eu até perdi o meu sono. Tirar o sono do Aristarco é uma tarefa difícil. Mas, pessoal, antes de vocês irem, quero falar uma coisa. Peçam para Deus para dar forças a vocês, para lerem a Bíblia. E peçam para que Ele converse com vocês por meio dela. Até mais, professor. Valeu, professor. Muito obrigada por essa aula, professor. Foi muito boa. Por favor, esqueça aquilo que eu falei, tá bom? Não se preocupe, Cidinha. A gente vai aprendendo com a vida. Obrigada pela aula.